Essa é a família Delcaro, Marta e Adelino Delcaro, do município de Jaru, Rondônia, da paróquia São João Batista, comunidade São Bartolomeu. Bom, eu sou Adelino, né? Nós chegamos para cá no ano de 90, aqui para Rondônia. A gente veio em busca de melhores condições de vida, em busca de um pedaço de chão para trabalhar. E a luta foi grande, mas a gente conseguiu. E de lá veio, nós tínhamos só uma filha, né? Que é essa daqui. E depois a gente teve a graça de Deus e tem mais duas. Eu sou Poliana, sou a filha mais velha. Eu, assim, pelo fato dos meus pais, a gente sempre ter morado na zona rural, desde pequena fui incentivada a praticar agricultura, então eu senti interesse. Eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio técnico na Escola Família Agrícola de Paraná, Itapirema de Paraná. Sou aluna da escola de homeopatia também. Acompanho minha mãe nos trabalhos assim, que ela faz na escola de agricultores e assim, gradativamente a gente vai se interessando mais para praticar a agricultura orgânica. Meu nome é Amanda Parker Delcaro, eu tenho 6 anos. Eu me chamo Ana Paula Parker Delcaro, estudo na Escola Família Agrícola. Estou fazendo a 6ª série e gosto muito de estudar naquela escola. É uma escola educativa que a gente aprende a cultivar as coisas, a gente também trabalha nela. Assim, eu acho que é uma das escolas assim, que educa mais assim, a gente no lado da agricultura. Eu sou a Marta, né? Completando o que eles falou, a gente está trabalhando aqui para construir um futuro para nossas filhas, né? Então, graças a esse projeto Padre Ezequiel, né, que nos ajudou muito, e com essas economias que a gente está fazendo, a gente está crescendo mais rápido, né? Que o custo de vida está sendo bem menos por causa dos produtos naturais que a gente está usando. Tá bom? Aqui está a gente vai ter o processo como fazer o sal mineral, o sal que a gente está usando para o gado. Então primeiro a gente colhe os coquinhos, que é o que está aqui. Depois a gente procura usar sempre uma faca pequena, né, para poder adiantar, para cascar. Que quando você pega a prática, é muito rápido. Existem várias maneiras, cada pessoa tem uma maneira de cascar, né? Essa aqui é a minha maneira de cascar. É o jeito que eu achei mais rápido. Chico, fica aqui, ó. Chico, fica desse lado aqui, tem mais jeito pra você andar, ó. Então agora, depois a gente vem e foca. Tem um pauzinho, ó, com um buraquinho em cima para poder adaptar o coco dentro. Só que isso aqui tem que ser assim, num pano bem grande para não perder, né? É muito rápido, ó. A gente coloca no sol, se for um dia bom de sol, um dia, do contrário, 2 dias.
para secar. Aí depois de seco, você passa no triturador que fica esse pó aqui, ó. Aí. Aqui já seria o babaçu pronto. Do que você pocou ali já tá pronto isso aqui, ó. Depois que passou no triturador, você pode armazenar que não tem mais perigo de estragar. Aqui tem a terra, é a terra virgem, tirada na mata, né? E tem a casca de ovo. A gente coloca no ovo, ela é triturada também no triturador. Fica o pó. Cada saco de sal a gente coloca um canequinho desse, mais ou menos. E aqui tem a cinza, ó. Também a gente usa uma média de um meio litro por saco. Nem todas as vezes que a gente mistura, né? Umas 2 vezes por mês a gente coloca a cinza. E aqui é a folha da mandioca. Acho que todo mundo sabe que ela é muito rica em vitamina, né? Então a gente, quando você tem o triturador, você pode cortar ela tudo junto aqui, ó. No triturador. Agora se você não tem, então tem que desfiar. Desfiar e quando ela seca, ela desfarela. Na mão Soca mesmo. no pilão também. Na mão ou então você soca no pilão. Se ela tiver sequinha, você faz o projeto assim, ó. Tudo na mão. E do contrário, você corta isso aqui, que aí aproveita os talos também, né? Rende mais na medida que você vai usar. Num saco de sal comum, você usa 1 litro de folha de mandioca seca. E tem o alho também, que a gente não tem uma medida certa, assim. Por exemplo, um tanto desse a gente coloca num saco de sal, né? Eu pego sempre uma tampinha que tem lá dentro do balde mesmo. Uma quantia assim de um saco de sal. Também não é todas as vezes que vai dar o sal, né? Porque eu acho que o alho também, não sei se dá direto, se é bom. A gente ainda tem que procurar saber isso, mas a gente sempre usa o alho. Agora pro gado, pros boi macho, né? Pros boi usa toda Para as vez. vacas leiteiras a gente não usa diária, mas pro gado macho, né? Os boi macho a gente usa direto porque não tem problema nenhum. E por que você não usa o alho para as vacas leiteiras, Adelino? Olha, já tem alguma experiência que alguém já fez que parece que tem um cheiro do alho no leite. Então com isso pode prejudicar a qualidade do leite. E um saco de sal dá para quantas cabeças? Nós aqui, a gente coloca assim mais ou menos um saco de sal para as vacas. Num período de, nós temos ali umas 55, 60 vacas, um saco, pouco mais de um saco por semana. A cada 8 dias é um saco de sal. Marta, quantas vezes por mês vocês têm que fazer esse trabalho com sal mineral? Assim, e quantos dias vocês gastam para fazer, digamos assim, fazer esse preparado de um saco de sal? Se você for começar desde lá do começo, a gente não tem base, porque a gente tira, por exemplo, a gente começa agora. Esses são os primeiros coquinhos a ser colhidos para dar safra. A gente vai até outubro, mais ou menos, fazendo. A safra então começa agora no mês de julho? Já começou, mas nós vamos começar agora. De maio, né? Início de maio já tinha coco para se começar a colher. Então, esse ano nós não vamos armazenar muito, porque o ano passado a gente armazenou acho que uns 500 litros. Pelo tanto de galão que tem lá, né? Uns 500 litros de pó. Mas a gente não vai deixar de fazer de novo, né? A gente não sabe se o ano que vem tem coco de novo, né? Uhum. Mas se for para você preparar um saco de sal desde o começo, acho que vai quase um meio-dia. Quase meio-dia para fazer um preparo de um saco. De um saco. Só assim, desde o começo, só que a gente não faz, não tira. Por exemplo, se você guarda, a gente já deixa tudo guardado. Tira um dia, a gente prepara a terra, tira um dia, você... Aí se você tiver todas as coisas lá dentro daquele paiol que a irmã viu lá, uns 15 minutos. Para misturar tudo é uns 15 minutos. Marta e Adelino, vocês falaram da terra. Eu queria saber de vocês, como é que vocês pegam essa terra? É terra da mata, mas de que forma vocês pegam a terra? Bom, a gente procura, a melhor terra é você tirar na mata, né, que é uma terra virgem, e a gente cava mais ou menos 30 a 40 centímetros, depois você pega a terra do fundo, né?
E a importância também é que essa terra depois seja coada para tirar algum pó também. E ela tem que ser seca também na sombra. Não pode ser colocada no sol. Assim também como a folha de mandioca. Ela deve ser secada na sombra e não no sol. Eu queria saber de vocês, além do mesocarpo, ou seja, da massa do babaçu, o que vocês mais utilizam também do coco do babaçu? Olha, do coco a gente aproveita tudo, né? Na verdade, para canteiros de horta, também serve para acender fogo e desse coco, né? Nós ainda não temos a máquina até para utilizar, tirar o óleo que ele oferece para a gente usa ele como lenha no fogão e também carvão para assar carne, para cozinhar, né? Esse coco duro aqui. Ultimamente a nossa lenha é coco. A gente tira, já aproveita, né? Que colhe para fazer o mineral, colhe também para comer, para fazer o mingau, fazer um doce e ainda sobra a lenha para cozinhar. E dá uma boa... Com certeza, tem até um processo de se fazer até o carvão, quem quiser fazer, é muito rico também em carvão. Para queimar, a vantagem dele é que ele segura, você que nem está no fogo ali agora, até a tarde, de tarde você pode ir lá mexer, que as brasas estão tudo lá ainda. Então é muito rápido para acender o fogo. Passou. Aí vai, pega assim, vai a casca de ovo, a gente mistura primeiro e antes de pôr no sal comum. Vai a casca de ovo. Também a cinza, né? Quando a gente está começando, a gente pode usar até 1 litro de cinza por saco de sal. Depois você pode controlar também, diminuir. A terra é 2 litros. A gente calcula uma média aqui, lá no pai eu tenho, né? Uma média de 2 litros por saco. Aí o alho. O alho mistura depois. Aí também se coloca, né, 1 litro de o pó da folha da mandioca. E a gente faz assim que parece que para misturar no sal fica mais bem misturado o processo assim do produto, né? O babaçu, a terra, a cinza. Adelina, essa cinza que vocês utilizam, ela é oriunda de que planta? Ou de que material? Olha, a melhor cinza é da palha de feijão, do sabugo de milho e a palha do milho também, né? É uma cinza assim mais natural. Quando não se tem, né? Às vezes nem todo mundo tem a cinza da colheita do feijão ou sabugo de milho. Então a gente pode usar também a cinza do fogão, desde que não queima plástico, uma coisa assim que não faz bem para os animais, né? Então você procura queimar também só a lenha, de preferência a lenha que dá mais cinza, que ela é mais sadia, né? E não queimar o plástico. Vocês já procuraram usar a cinza do próprio babaçu para fazer? Então, é o que a gente Nós usamos usa mais aqui. a cinza do babaçu, até por isso que ela é mais escura, porque é a lenha que a gente queima, né? Então, do babaçu a gente está aproveitando até a cinza. Recolhe o sal, recolhe a mistura. Pega o sal aqui, tira o sal. Depois a gente joga a mistura, né? O babaçu, a cinza, a terra, a casca de ovo. Aí agora é o processo mais enjoado, que é... Eu acho, ele fala que não, mas eu não gosto disso aqui não. Que é fazer a mistura. Negócio, hein? Bonito e cheiroso. É? Eu Na hora que acho, você for filmar, você...
Eu acho cheiroso. Tem aquele cheirinho de terra. Fica igualzinho. Depois de Você pronto, compra. né, vocês verem que ele fica assim um sal com uma cor bonita, cheiroso para você que gosta de mexer com a própria natureza. Isso aqui é uma coisa cheirosa. E uma coisa que a gente poderia estar utilizando também junto com a folha da mandioca, como vitamina também, você pode usar a folha de batata, né, para ajudar. Então, esse sal aqui, depois dele misturado assim, fica mais fácil você também misturar o alho. O alho a gente usa assim, aqui já tem dado resultado na questão de ajuda a controlar também a questão dos bernes, né? E talvez ajuda até um pouco assim, pelo que a gente não tem comprovado ainda, mas um pouco a experiência da mosca de chifre. E a questão de usar o sal mineral também não é assim. Você vai chegar em casa, fazer hoje e amanhã você ter o resultado. Não tem. Para nós o resultado começou de uns 3 a 4 meses depois que a gente começou a usar. Você não pode desanimar. Começar a usar tem que continuar. Bom, Marta, você está falando aí que quando você começou a usar, levou 3 e 4 meses. Mas, bem, me diga pra gente, como é que iniciou essa experiência de vocês com o sal, com esse sal? Quem trabalhou, como é que foi essa experiência de vocês com o sal mineral? Foi depois da primeira escola de agricultores, né, que eu fui. Eu era uma pessoa muito assim, apegada com produtos químicos, né, veneno. Eu gostava muito de passar veneno e ele implicava muito comigo. E até de muito insistir, ele me colocou na escola de agricultores. Tem 2 anos que eu comecei. Aí a partir da primeira escola, na primeira escola que eu fui, foi que eu aprendi isso aqui. Aí eu já cheguei e já fui, na mesma semana eu já fui fazer. Colhei e começar a fazer. Não foi fácil não, não é fácil você começar quando você não tem experiência. Mas Essa escola de agricultores, quem é que trabalha com essa escola? Quem é que proporciona essa escola? ela vem do projeto Padre Ezequiel, né? Tem os assessores do projeto Padre Ezequiel junto com a nossa paróquia. E o sindicato. E o sindicato também que ajuda. Somos uma escola de uma média de 45 a 50 alunos, né? Que participam de um encontro pelo outro. E já está fazendo, tem pouco mais de 2 anos que eu tô nela. Ainda não perdi nenhuma etapa ainda não. Ela ajudou muito. Bom, e com a introdução desse sal mineral na propriedade, quais as dificuldades que vocês tiveram? Conte um pouco para nós como é que foi essa experiência de vocês no uso do sal e também um pouco dos resultados disso, né? Que nem para mim, aí depois ele pode até falar. No começo foi difícil por causa de fazer. Quando você não conhece o produto, ninguém quer fazer, né? Aí era muito difícil para mim fazer. Eu sozinha, tinha que juntar os cocos, cascar. Às vezes eu colocava isso aqui no coxo ali, eu colocava o outro por cima. Isso aí já aconteceu várias vezes. Aí eu pedi pra gente deixar só para os bezerros. A gente colocava só para os bezerros de leite. Era uma média de uns 40 bezerros. Então, pra gente continuar, animou a fazer, é que as vacas perseguiam muito para comer ele. A gente precisava tampar o coxo. Quando soltava as vacas para aquele pasto, tinha que tampar o coxo, porque elas comiam tudo. Aí a gente sentiu que elas também estavam precisando, né? Daí aonde foi que ele entrou para me ajudar. Até colocar por cima era que eu queria aproveitar o que a gente já tinha comprado, né? Era um produto que já estava... você tinha que gastar ele, porque não ia jogar fora, né? Hoje a gente vê o resultado tanto na economia, né? De você comprar hoje os gastos que tem, além da mão de obra, né? Mas é o sal comum que hoje está em torno de R$ 8,00, R$ 8,50, vareia de casa, né? De agropecuária. Então, para nós, eu acho que foi uma vantagem muito grande. Como ela disse, nós começamos tratando dos bezerros e a gente viu também uma grande melhoria no gado. E ali, a gente, em vez de comprar o mineral, que a gente se gastava em comprar mineral, a gente comprou um triturador, que antes era socado no pilão. Aí a mão de obra era mais difícil ainda. E mais ainda sobrava para ela, né? E hoje, a gente vê o resultado assim. Hoje nós já temos umas
300 e poucas cabeças de gado, 317. E a gente consegue tratar desse gado hoje tudo no mineral. Então, além da economia, uma coisa assim que às vezes vocês podem até não acreditar, mas aqui dava muito a questão da mamite, né? E Manqueira. a manqueira, né? Que eu acho que talvez seja da casca de ovo, seja da proteína do babaçu ou da folha de mandioca. Hoje já não tem mais a manqueira. A questão da mamite hoje, não sei nem do tempo que não deu mais nesse gado, nunca mais teve. Mais de ano. Já tem muito mais de ano, né? Então, tudo isso assim, as coisas que vêm ajudando, tanto na economia como também a saúde do animal. E como vocês viram na fita, o babaçu ele é rico, porque lá no pasto mesmo, vocês podem perceber que o gado, quando você não tem ele no coxo, o gado também está comendo ele lá no pé quando ele cai. Adelino e Marta, eu queria que vocês pudessem estar passando para a gente, dentro desse período que vocês estão usando o sal mineral, as experiências que vocês têm já observado e pudessem descrever um pouco que tipo de experiência que foi, como é que foi isso, para a gente poder ter uma ideia de como é que esse sal pode estar possivelmente contribuindo com o rendimento do rebanho de vocês. A questão que a gente discute muito aqui é as críticas dos vizinhos, porque nessa região nossa é só nós que usa o sal mineral. Então eles criticam porque a gente talvez não tira uma quantidade grande de leite. Aí foi ao ponto que eu cheguei a perguntar, quantas vacas de leite vocês têm? Aí eles me responderam, 120 vacas. Tira quantos litros? 400. Então, no nosso caso, nós ainda estamos melhor, porque nós estamos com uma média de 55 vacas de leite e a gente tira até 220 litros de leite. Então, e nós não temos gado de qualidade. E já esses da minha família, eles têm gado, mexe com gado holandês. O nosso gado é um gado comum, agora que a gente está começando a crescer, mas as vacas é gado comum. Pouco gado cruzado, esse gado bom de leite tem bem pouco. Bom, então também a gente vê assim, quando a gente começa a questionar com eles, é a questão dos gastos. Quanto você gasta com mineral e quanto fica hoje um mineral desse? Para produzir a mesma coisa. E nós tivemos uma experiência com o gado macho, né? Nós separamos aqui, a gente tem até prova disso, do próprio dono que deu o gado, onde a gente apanhou a metade do gado, né, 31 bezerros, e com 6 meses rendeu 95,7, né, esses 31 bezerros. O meu vizinho apanhou dele 65 com 5 meses, né, 30 dias de diferença. O dele rendeu 97,3. Né, então foi pesado na mesma balança, e a gente sentiu, nesse mesmo dia, foi pesado o nosso gado e o dele. Então a gente sentiu